Agora que a gente viu limites laterais, tem uma coisa muito bacana que vem a partir deles, que é a existência de um limite. A partir dos limites laterais, a gente vai poder dizer se o limite existe ou não. É aquele caso que eu falei logo no início do vídeo. Eu posso vir pela esquerda, posso vir pela direita, mas qual é o valor do limite? Fala aí, pessoal, aqui quem está falando é o Matheus do Responde Aí. E no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre limites laterais. É um assunto bem importante nessa área de limites. Se você ainda não é inscrito, você está de bobeira, está perdendo muito conteúdo bacana. Aproveita esse momento agora, desce a página, tem um botãozinho vermelho aí, clica para se inscrever, que aí você fica a par dos próximos vídeos. E lembrando também que todas essas aulas que a gente está lançando aqui contam com material de apoio totalmente gratuito, tá? Então você, aí na descrição do vídeo tem um linkzinho, clica, bota seu e-mail para você receber totalmente de graça um PDF com todos os tópicos mais importantes aqui dessa aula de hoje. Beleza? Então vamos começar aqui sobre limites laterais, e aí eu vou introduzir para vocês uma funçãozinha aqui, que é a cara das funções que aparecem nesses exercícios, tá? Então presta atenção, essa é uma funçãozinha de x aqui, em que ela está definida em duas partes, né? Ela é a exponencial, uma função conhecida, né? Quando x é maior ou igual que zero, é assim que a gente lê isso, mas ela também é igual a x² quando x menor do que zero, tá? Então ela é definida a partir de x igual a zero para valores maiores e para a partir de x igual a zero para valores menores. A cara dela é essa daqui, ó. Olha lá. Ela é aberta aqui porque essa minha funçãozinha vermelha aqui é o x², né? Então, vem pegando os valores negativos, a minha função é x². Aí chega lá no zero, eu abro, né? Ela não, quando o meu x é igual a zero, ela não é x². Aí quando meu x é igual a zero, a minha função passa a ser exponencial. Aí vem para essa funçãozinha azul aqui. E aí você pode perceber que é uma função quebrada, né? Ela é definida de um lado, ela é uma coisa, e do outro, ela é outra coisa. Até agora, nada de novo. A gente conhece essas funções, elas existem aí e não causam nenhuma estranheza. Eu só trouxe essa função para eu perguntar o seguinte para vocês, ó. Quando eu pergunto assim, o limite de x tendendo a zero desse tipo de função, como que a gente faz? Porque o limite a gente viu em aulas anteriores, que é a aproximação de x, né? Eu tenho a minha função aqui, ela é definida desse jeito, e ela está me perguntando qual o valor da minha função quando x fica muito próximo de zero. Aí você pode pensar o seguinte, olha, eu venho aqui me aproximando dela, e aí a minha função vai chegando próximo do valor de zero. Mas aí eu vou te falar, pô, mas se eu vir por aqui, ó, eu venho por aqui, a minha função, o x está chegando próximo do zero, a minha função está chegando próximo do 1. E aí, qual o caminho que está certo? Né? Ou eu venho pela esquerda, ou eu venho pela direita. Qual que está certo? Bom, aí que surge a ideia dos limites laterais. Quando a gente tem o limite de uma função qualquer, né, eu estou aproximando essa minha função de um x qualquer. Aqui está zero, mas pode ser qualquer valor de x. Eu tenho que me perguntar o seguinte, o que acontece quando eu venho pela esquerda, né? Bom, pela esquerda eu estou pegando valores menores do que aquele que eu estou tendendo, né? Aqui é zero, mas se fosse 3, vir pela esquerda eu estou pegando valores menores do que 3. É 2,9, é 2,99 e por aí vai. Aqui como eu estou no zero, valores menores do que zero é menos 0,001, por exemplo, né? E aí o que acontece é que eu tenho x menor do que zero, a minha função nesse caso aqui muda, ela é a função x², e aí o limite, neste caso, por esse caminho da esquerda, a gente representa dessa maneira aqui. Limite de x tendendo a zero, com um sinalzinho menos aqui. Isso não quer dizer que isso daqui dê muita confusão. Isso daqui não quer dizer que eu estou pegando valores negativos, tá? Não necessariamente. Aqui eu estou pegando valores negativos, mas esse menos aqui só quer me dizer que eu estou pegando valores menores do que aquele que o x está tendendo. Então, se fosse 3 menos aqui, estou pegando valores menores do que 3. Se fosse 5 menos, ia ser valores menores do que 5. Beleza? Então, nesse caso aqui, valores menores do que zero são valores negativos aqui. Estou vindo por esse caminho. E se a gente viesse pela direita, aí já é outro caminho, o meu x necessariamente tem que ser maior ou igual que zero. Nesse caso, a minha função passa a ser a exponencial. E aí o meu limite ele recebe esse nome aqui, limite de x tendendo a zero, com um sinalzinho de mais aqui, tá bom? Isso quer dizer que eu estou pegando valores maiores do que zero. E aí esses carinhas aqui, tanto 0 mais
tanto zero menos, são o que a gente chama de limites laterais. E aí esses limites são importantíssimos. Olha lá, a minha função é dessa maneira, e aí eu quero calcular o limite de x tendendo a zero por valores maiores do que zero. Então, se eu pego valores maiores do que zero, a minha função, valores maiores que zero, minha função tem que ser essa exponencial daqui. Então, o que eu tenho aqui é o limite de x tendendo a zero, por valores maiores, né, do que zero, da minha exponencial. Uma vez que eu separei isso, já está definido, o que eu tenho que fazer? Aí eu atribuo lá o zero na minha função. Então, exponencial de zero dá 1. E aí vocês lembram lá naquele gráfico que quando eu vinha pela direita, eu acabava caindo no número 1, tá? Se eu olhar aqui, ó, se eu venho pela direita, eu acabo caindo no número 1. Se eu venho pela esquerda, eu tenho que cair no 0, né? Então, é isso que a gente vai ver aqui agora. Limite de x tendendo a zero por valores menores do que zero. Então, eu estou pegando valores que vêm lá da esquerda, né? Se a minha função, se eu estou pegando valores menores do que zero, eu estou olhando para essa parte da minha função daqui, ó, que o x é menor do que zero, né? E a minha função tem que ser x². Então, aqui eu tenho o quê? Limite de x tendendo a zero por valores menores. Qual a função? A função é x². E aí, depois que eu separei, eu posso atribuir o zero lá, dá 0², que isso aqui dá 0, de acordo com esse gráficozinho. Então, se eu venho pela esquerda, dá 0, e se eu venho pela direita, dá 1. Tudo bem? Então, aqui não tem nenhum problema. A questão é que eu ainda não defini esse cara, e a gente já vai definir direito. A questão aqui foi só que eu falei que existem limites laterais. Eu posso vir pela esquerda ou pela direita, e aí eles podem até ser diferentes. Um deu 0 e um deu 1, não tem problema. Vamos fazer mais um exercício para treinar aqui. Limite de x tendendo a zero por valores menores do que zero de uma fraçãozinha aqui. Aqui a gente vai ter que tomar um cuidado, né? Bom, se eu tenho valores menores do que zero, a minha função g, que é a função aqui de cima, né? Ela passa a ser cosseno de x mais 3. Então vamos lá, ó. Limite de x tendendo a zero menos do que cosseno de x mais 3 dividido por seno de x. Agora que eu já abri a minha função, vou devolver esse limite aqui. Então é cosseno de 0 mais 3 dividido por seno de 0, tá? Cosseno de 0 dá 1, então 1 mais 3 dá 4 e seno de 0 dá 0. Um número dividido por 0 tende ao infinito. Só que aqui tem um lance. Ele pode ser tanto mais ou menos, tá? Pode ser mais infinito ou menos infinito. Por quê? Porque o seno, quando eu me aproximo de 0, ele pode ser um valor positivo ou negativo. Não lembra disso? Então dá uma olhada aqui no nosso círculo trigonométrico. O seno, se eu pego um ângulo aqui qualquer, peguei um ângulo aqui qualquer, tá? Esse é o ângulo, θ. O seno vai ser a projeção, vai ser o tamanho desse bracinho daqui, tá bom? Então, peguei um ângulo qualquer, esse tamanho desse braço aqui é o seno. Só que quando eu estou pegando valores bem pequenininhos de zero, de θ, estou pegando ou valores aqui, ó, pegando valores maiores ou valores menores, né? Só que cada um desses ângulos aqui tem uma projeçãozinha aqui. Vou pintar de vermelho aqui. Esse é o seno e esse aqui é o seno, que também é a projeção desse ângulo aqui. Esse aqui é positivo e esse aqui é negativo. Então eu tenho que tomar cuidado. Como eu estou pegando valores menores do que zero, eu estou vindo por baixo, né? Estou vindo por aqui. Porque por aqui eu estou pegando ângulos maiores do que zero. Então se eu estou pegando por aqui, este meu seno aqui é negativo. Então aqui ganho um sinalzinho de menos. E aí a tendência aqui é a menos infinito. Toma esse cuidado agora quando eu tenho senos, cossenos, que aí você tem que tomar cuidado no sinal, tá? Muita gente erra por aqui. Beleza, gente? Agora que a gente viu limites laterais, tem uma coisa muito bacana que vem a partir deles, que é a existência de um limite. A partir dos limites laterais, a gente vai poder dizer se o limite existe ou não. É aquele caso que eu falei logo no início do vídeo. Eu posso vir pela esquerda, posso vir pela direita, mas qual é o valor do limite? Ah, o limite lateral você definiu pela esquerda, pela direita, mas e o limite total? Por exemplo, aqui eu não estou falando de lateral, estou fazendo um limite de 3/2, dessa função aqui. Será que ele existe? Qual o valor que tem? Então a gente vai ter que calcular, primeiramente, os limites
laterais. Por quê? Porque a definição de limite só vai existir se um limite só existe se os limites laterais coincidirem. Então, roteiro, me perguntou se um limite existe. Eu vou calcular o limite pela direita, o limite lateral pela direita e o limite lateral pela esquerda. Ah, o primeiro deu 5 e o segundo deu 5. Se os dois são iguais, isso quer dizer que esse aqui existe e vale 5. Tá? Ah, o primeiro deu 7 e o segundo deu 7. Coincidiu, esse limite existe e vale 7. Agora, se um deu 7 e o outro deu menos 1, aí esse limite não existe. Então a gente tem que tomar cuidado aqui. E aí eu trouxe esse exemplo, por quê? Porque ele é o mais manjado de todos. São os dois tipos de casos que aparecem muito. É aquele das funções quebradas, como eu mostrei anteriormente, e as funções que têm módulos para limites laterais. Por quê? Porque você tem que tomar cuidado com o módulo. Olha aqui, ó, um módulo de alguém, ele vai ser esse argumento aqui, sem mudar sinal nem nada, se esse argumento aqui de dentro for maior do que 0. E aí vai ganhar um sinalzinho de menos se o cara que está lá dentro for negativo. Vamos fazer isso na prática? Olha lá. Essa daqui é a nossa função. Tem um módulozinho ali em cima. Beleza? E aí eu vou calcular primeiro os limites laterais, né? Vou pegar o limite lateral pela direita, ou seja, x tendendo a valores maiores do que 3 sobre 2. E aí, como tem esse módulo, a gente tem que tomar cuidado com o que acontece dentro desse módulo, tá? Esse carinha aqui, 2x menos 3. Vamos ver 2x menos 3? Quando que ele é maior ou igual que 0? Bom, para resolver essa equaçãozinha aqui, pego o 3, passo para lá, então eu tenho 2x maior ou igual que 3, 2 passa para lá dividindo, então x maior ou igual que 3 sobre 2. Então, este cara aqui, ele é maior do que 0 quando eu tenho valores maiores ou iguais do que 3 sobre 2, que é justamente esse cara aqui. Tudo bem? Então, se esse argumento aqui, como eu acabei de ver, ele é maior ou igual que 0, usando aquela propriedade do módulo que eu apresentei para vocês, se o módulo, o cara que está lá dentro, que é o A, é maior do que 0, é só tirar o módulo. Tudo bem? Então, vou deletar isso aqui. E aí, esse meu limite é o quê? Limite de x tendendo a 3 sobre 2 de quem? Agora eu vou tirar o módulo. 2x menos 3 e embaixo 2x menos 3. Bom, como essas funções são iguais, né? Se eu botar o 3 sobre 2 aqui, vai zerar, vai ficar 0 sobre 0. Mas olha só, essa função é igual a de cima, então eu posso simplificar uma com a outra. Simplificando tudo, eu fico com limite de x tendendo a 3 sobre 2. Esse dividido por esse dá 1. E aí o limite de uma constante é a própria constante. Esse limite nosso aqui a gente calculou e deu 1. O limite pela direita deu 1. Vamos dar uma olhada agora no limite pela esquerda. Bom, o limite pela esquerda é o seguinte. Vamos dar uma olhada, que aqui agora eu estou pegando valores menores do que 3 sobre 2. Então, olha, vamos ver quando que esse cara aqui é menor do que 0. 2x menos 3 é menor do que 0. Vou pegar o 3, passo para lá, então 2x menor do que 3. Passo o 2 dividindo, então é x menor do que 3 sobre 2. Então, sempre que eu me deparar com um valor de x que é menor do que 3 sobre 2, este carinha aqui dentro, 2x menos 3, ele é menor do que 0. O que isso muda na nossa vida? Bom, isso muda porque, olhando a definição do módulo, se o meu A é menor do que 0, eu ganho sinalzinho de menos. Então, olha lá, isso aqui vai ser limite de x tendendo a 3 sobre 2, por valores menores do que 3 sobre 2. Agora, a minha funçãozinha em cima ganha um sinalzinho de menos. Então, é 2x menos 3 com um sinalzinho de menos na frente. E aqui embaixo eu tenho 2x menos 3. Tudo bem? Então, olha lá, ó. Em cima e embaixo tem o mesmo termo. Cortou. Eu fico com o quê? Fico com limite de x tendendo a 3 sobre 2, menos, por valores menores, né? Só que aqui, como cortou, ficou menos 1. Limite de uma constante é a própria constante. E aí deu menos 1. Tá bom? Então, só recapitulando, o exercício me pediu para calcular, para ver se esse cara existe. Então, eu calculei os limites laterais. Calculei o x tendendo a 3 sobre 2 por valores maiores. E calculei agora x tendendo a 3 sobre 2 por valores menores. A gente obteve esses dois resultados. E aí a gente observa que eles são diferentes. Se eles são diferentes, o nosso limite não existe.
Só ia existir se aqui, por exemplo, desse 1, ou esse aqui desse menos 1. Ficassem os dois valores iguais. E se perguntasse qual é o valor? É o valor do limite. Se aqui deu menos 1 e aqui deu menos 1, esse limite seria menos 1. Tudo bem? Se deu 7 aqui deu 7, esse limite aqui seria 7. Como aqui eles são diferentes, olha só, 1 e menos 1, esse limite não existe. Tá bom? Galera, lembrando que o materialzinho de apoio está totalmente gratuito aí na descrição do vídeo. Não esquece de baixar que vai ajudar muito na hora de fazer os exercícios. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal que aí você ajuda a gente a chegar em cada vez mais alunos. Tô esperando vocês no próximo vídeo, hein? Esse vídeo te ajudou? Responde aí. Até mais, pessoal.